Olha, pessoal, uma das provas que a Bíblia ela é um livro machista. Primeiro Deuteronômio, capítulo, que é o livro de Deuteronômio, fala sobre o casamento com a escrava. Aqui o capítulo 21, cadê? Prisioneira de guerra. Quando o Senhor nosso Deus fizer com vocês vença o inimigo e você levar algum prisioneiro de guerra, pode ser que um de vocês veja entre ela uma mulher bonita. Se você gostar dela, quiser casar com ela, leve para casa, onde ela, em sinal de luto, rapará a cabeça e cortará as unhas. Quer dizer, aqui o soldado de guerra, né? Além de matar os pais, os irmãos e a mãe, a mulher, como escrava, era obrigada a casar com o assassino, com o cangaceiro, que é a linguagem que existe hoje, como era os primeiros cristianismo antes. Que antigamente o cristianismo, para vencer o que eles queriam colocar, a ideologia deles, ele usava arma, os cangaceiros. É o primeiro cristianismo. Os próprios padres sabem, os pastores que estudam a história da igreja, do cristianismo, sabem que a Bíblia é um livro machista. Por que não tem pastora na Bíblia? Por que não tem discípula, né, igual ao discípulo, né? Especialmente após Constantino, quando foi tirado da Bíblia 40 livros. E um desses livros está se refere é o livro de Maria Madalena, que mostra que Maria Madalena era apóstola, era uma apóstola de quem Jesus mais amava, quem mais perguntava. Que na própria Bíblia fala da guerra de Pedro com Maria, né, Maria Madalena. Aí após Constantino, um dos padres, inventou dizendo que Maria Madalena foi prostituta. Quer dizer, essa ideia de dizer que Maria Madalena foi prostituta foi invenção romana. Para quê? Para tirar os direitos das mulheres. Vou falar aqui de outra mulher que ninguém fala. É a mulher de Herodes. Por que a mulher de Herodes mandou matar João Batista? Será que era porque ela é uma prostituta realmente? Ou porque ela foi a mulher vandalizada? Uma mulher que teve medo de ser assassinada pelas pessoas que serviam João Batista. Porque João Batista era outro cangaceiro que induzia as pessoas a apedrejar umas às outras. Só porque perdeu a virgindade, só porque é de outras religiões, como em Deuteronômio mesmo, 13, né? Pessoas que é de outras crenças, muitas vezes era assassinada, especialmente quando elas faziam convite, como o cristianismo faz hoje, né? Que convida católico para fazer visita na igreja evangélica. Ou o catolicismo que convida ao cristianismo evangélico, né? Mas imagine se isso fosse hoje, né? Como Lutero. A história de Lutero é uma história belíssima, mas vamos ver a história da sangrenta que há por trás. Lutero matando católico porque não queria ser luterano. E luteranos, muitas vezes, sendo assassinados porque não queria ser católico romanos. Agora, porque hoje tem 50 anos, né, séculos depois, 500 anos depois, né, porque houve muitas mudanças dentro da igreja hoje, de 50 anos para cá. Hoje não tem pessoa sendo queimada na fogueira por ser mulher, né?
A ideia das bruxas. A ideia das bruxas não foi bruxa realmente que foi queimada na fogueira. Na verdade, foi próprios cristãos, mulheres, que era cristã, mas que buscava ter direito, ser igual aos homens, não ser submissa, não ser escrava de ninguém. Era isso que as mulheres buscavam. Mas a igreja, né, o patriarcado, demonizava as mulheres, transformava as mulheres, muitas vezes, em bruxas, dizendo que as mulheres eram do demônio. E muitas vezes não eram. Era apenas mulheres que tinham conhecimento de ervas, mulheres que curavam com as mãos, eram as mulheres livres, como Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que era rica. Maria Madalena era uma mulher que pagava, beneficiava ao cristianismo. Mas o machismo, o patriarcado, condenou Maria Madalena por isso. Somente. Apenas por ser mulher. Não era porque ela servia realmente ao demônio inventado. Até nisso, demônio é inventado também. Porque Isaías 14 fala de um rei que queria ser semelhante a um Deus que era casado com a Xera. Porque a rainha do céu, né, que muitos pensam que é Maria, mas na verdade a verdadeira rainha do céu, a nossa mãe, a mãe de todo ser vivente, primeiro Adão e Eva, né, que foi inventado, porque já existiam outros seres humanos fora fora do jardim do Éden, a prisão do Éden. Quer dizer, o rei Nabucodonosor, ele queria ser semelhante ao Criador, né? Ou ao filho do Criador. Mas foi inventado Satanás acima desse rei. Mas foi humano. Era humano que queria ser alguém na vida. Não apenas um ser caído, mas ele queria ter mais poder, ele queria ser mais alguém na vida, não queria ser tratado como tal, como apenas um mero ser humano, né? Como o cristianismo faz hoje. Só porque a pessoa é diferente é tratado como lixo, é tratado como berração, só por nascer sem o braço, por nascer sem a perna. Há uns 500 anos atrás, quando as pessoas nasciam dessa forma, elas eram queimadas na fogueira. Para quê? Para queimar o suposto, né? O suposto Satanás. Mas não, era apenas seres humanos. Isso é uma das provas que a mulher não tinha valor na Bíblia e nunca vai ter. A não ser que alguém faça uma nova Bíblia, como essa daqui, ó. Mas também não é, da forma da mulher para defender. Por quê? Porque ele foi feito pelo homem também, colocando uma deusa, né, primeiro, que é a Wicca, que gera um deus, mas ao mesmo tempo é patriarcal. Tudo aqui é patriarcal, disfarçado de feminismo. Foi feito pelo homem. A mulher criou a crença, mas o homem foi lá, mudou alguma coisa. Aí fala, enquanto na Bíblia, o homem faz a mesma coisa que está aqui, é chamado de sacerdote. Mas a mulher, quando faz alguma coisa que tem aqui, que é o homem que faz, é chamado de bruxas, né? Uma palavra inventada pelo católico romano e pelo judaísmo. Uma palavra inventada para torturar as pessoas. É igual o pagão. O pagão significa pessoa do mato. Mas a palavra pagão hoje é usada pejorativa pelo cristianismo, como uma aberração,
por ser diferente, por ser de outra crença, é demonizando, que muitas vezes as pessoas não têm nem ideia o que significa esse ser inventado, que está lá em Isaías 14, Ezequiel 28, quem fala que é o homem que cai, é o rei que cai, não é um demônio, não é um Deus qualquer, é apenas um homem, alguém que é autoridade, que perde o poder, mas é tido como Deus, como um demônio, mas hoje é usado de uma forma pejorativa para atacar as pessoas que é de outra crença, por pensar diferente. Aí quer acabar que o cristianismo hoje quer ser um povo bonzinho. É não. Poderia ser, mas não é. Por quê? Porque são pessoas intolerantes. Prega a mãe, o pai e o filho. Quer dizer, mas a trindade é o pai, o homem e o filho. Todos os três é homem. Mas cadê a mãe? O Espírito Santo sem rosto. Por que o Espírito Santo é sem rosto? É porque o que representa o Espírito Santo, na verdade, é a deusa. É a deusa mãe. Que é pai, mãe e o filho. Que era para ser o que? A trindade verdadeira. Era Deus Pai, o Deus Filho e a deusa mãe. Não é da forma que o cristianismo quer hoje. Prega a trindade, mas quer negar a existência de outros deuses. Mas lá em Salmo 82 fala que o Eterno se assenta na congregação dos deuses. Tanto deuses como deusas. Antes do patriarcado, Abraão, Moisés e Elias. E o pior de todos, o rei Josias. Esse cangaceiro. Eles tirou a sacerdotisa e colocou bandido, transformou bandido, um monstro, transformou em sacerdote. E pessoas que faziam o bem, né, como as mulheres, foi tratada como bruxas. Foi rebaixado, foi transformado em escrava. Como está lá em Deuteronômio 21, que fala sobre escravidão, a lei dos escravos. E o que a igreja fez com o povo africano? O que é que a igreja fez com o povo, os índios, quando foi invadido aqui o Brasil? Fizeram dos índios de escravo, usando a Bíblia e demonizando as crenças dos índios. E pegando as coisas boas, né? Como o ouro, como o conhecimento que podia fazer o bem. Mas aquilo que não era bem para o mal, foi demonizado. Curte aqui, pessoal. E segue aqui no YouTube. Vamos crescer juntos.